Oi pessoal, estamos de volta para continuar o nosso bate-papo sobre bullying, suicídio, enfim, e chegamos a situações que fogem ao controle. O que são situações que fogem ao controle? Bom, situações que fogem ao controle são situações que fogem ao controle, ou seja, eu não sei quais são. Elas vão acontecer na sua vida e você não vai ter controle sobre elas. Algumas ocasionadas por pessoas, outras por situação, outras são fases da vida que a gente acha que está preparado, mas nunca está preparado. Então, às vezes, o falecimento de uma pessoa querida, às vezes uma gravidez indesejada, enfim, qualquer situação que não é uma coisa que você possa falar, vou resolver, eu mando, sou eu que mando aqui, não é assim. Ou seja, que depende às vezes de outras situações e outras conjunturas. Quando acontecem essas situações, as pessoas tendem a ficar desestabilizadas. E aí é importante o quê? Redes de apoio. Redes de apoio, ou seja, é importante que você tenha pessoas ao seu redor que possam te ajudar. Ah, mas esse caso são os profissionais que você falou? Não, nesse caso são pessoas como você, pessoas que vão conseguir te apoiar. E é óbvio que você não tem controle sobre as situações, mas você tem controle sobre você conseguir se aproximar de pessoas que sejam legais para você. E aí você tem que escolher bem essas pessoas, ver o perfil delas, porque como a gente falou, você sofre bullying, aí você vai ter uma rede de apoio só de pessoas que praticam bullying contra você, você não tem uma rede de apoio. Você sofre racismo, e aí você pega e vai ter uma rede de apoio só com pessoas racistas. Então você é uma pessoa negra, tem uma rede de apoio só de pessoas brancas, arianas, que praticam racismo com você, e fala, são meus amigos, eles fazem isso na brincadeira. Não, isso não é uma rede de apoio. Rede de apoio são pessoas que te compreendem, que conseguem te ouvir e que também você tem que ter uma contrapartida, né, Michel? Sim. A pessoa tem que também você tem que ser um bom ouvinte também, né? Sim. E principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia, as pessoas elas estão se isolando bastante, né? Então, até por conta da tecnologia, até por conta da rotina, né? A rotina muito corrida da nossa sociedade atual, as pessoas elas acabam se isolando, acabam utilizando o tempo livre que elas têm, às vezes assistindo séries, jogando, alguma coisa assim. E isso impede que as pessoas criem vínculos, né? Então, criem vínculos de amizade, criem vínculos, por exemplo, dentro do local de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, até mesmo dentro de casa. Às vezes as pessoas elas vivem juntas e elas não se conhecem, às vezes elas não se apoiam, né? Não sabem nem um pouco da vida um do outro. E isso é muito importante, por exemplo, para você desenvolver questões de resiliência, ou seja, se você tem vínculos saudáveis, se você conhece pessoas, se você passa um tempo com pessoas que se importam com você, que escutam você, que sabem mais ou menos como está o seu dia a dia, a sua vida, isso ajuda com que você, se você tiver um problema, se você tiver alguma dificuldade um dia, ter com quem compartilhar. Quando você tem com quem compartilhar, tudo acho que fica bem mais fácil, né? Então, se você está carregando alguma coisa, você está carregando em 4 mãos, fica muito mais fácil de carregar do que apenas em 2. E outra, quando a gente fala de rede de apoio, a gente pensa muito assim sobre a questão de amigos e tudo, mas a gente esquece também dos locais que a gente frequenta. Então não adianta, por exemplo, você dizer que tem muitos amigos, mas são aqueles amigos que você só encontra para ir para balada e, por exemplo, são amigos que não sabem do seu dia a dia, não sabem mais ou menos como que é a sua rotina, né? Será que esses amigos eles vão ser úteis, por exemplo, se algum dia acontecer alguma coisa, né, alguma dificuldade? O Périx falou, por exemplo, de situações que a gente não tem controle. Então as pessoas elas se isolam muitas vezes achando que são autossuficientes, eu não preciso de ninguém, porque eu sei fazer tudo sozinho, eu prefiro ficar sozinho, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente e por alguma fatalidade, por exemplo, você precisar da ajuda de alguém, ficar numa cadeira de rodas, ou então passar por um momento em que você vai precisar da ajuda de outras pessoas, como que você vai ficar, né? Você criou vínculos, criou contatos com pessoas que podem te auxiliar nesses momentos, como que vai ser? Não é ser interesseiro, do tipo, vou fazer amigos que eu posso precisar deles. Mas é saber que você precisa de amigos, porque você vai precisar das pessoas. E as pessoas também vão precisar de você. Então, quando a gente fala da rede, do fortalecimento de vínculos, de ser uma rede que seja desperta, ou seja, você esteja vendo seus amigos e permitindo que ele te veja, né? Porque também a gente não adianta se fechar, tipo, eu ajudo todo mundo, mas eu não deixo ninguém me ajudar.
porque eu sou bom, eu já monto uma imagem que eu sou bom, maravilhoso. Não, não pode ser dessa forma. Não que você vai ter que ficar chorando fraqueza, mas você vai ter que dar a direta e a indireta para o amigo: olha, eu preciso da sua ajuda, vão comigo em tal lugar, eu tenho que fazer um exame, vai comigo. Olha, eu queria ir no cinema, mas eu não quero ir sozinho. Então você tem que criar essas situações. Aí surge um posicionamento possível do tipo: a culpa é da tecnologia. Não, claro que não. A culpa é das pessoas que não usam a tecnologia para se unir a outras pessoas. Então a gente tem a rede social. Aí todos os meus amigos lá são amigos de elogio da rede social. Não são amigos reais, são amigos que só elogiam as minhas fotos, elogiam meus textos e me dão likes. Mas esses amigos, eles não me conhecem fisicamente. E não me conhecem nem virtualmente, né? Porque me conhece só uma parte que eu mostro na rede. Ah, então tem que mostrar tudo na rede? Não. Você tem que usar a rede para conhecer pessoas, mas depois ir lá e conhecê-las de alguma forma efetiva, seja por uma webcam, ou seja por um telefone, ou seja conversando com ela de uma forma habitual, mas conversando sobre vários assuntos, estreitar esse vínculo, fazer uma fortificação. Né? Porque às vezes até um amigo virtual pode te ajudar num momento de crise, às vezes até ele vai te entender, ele pode compartilhar coisas, não é algo que você pode dizer que seja supérfluo. O que acontece é que você tem que ter amigos virtuais, reais, família, enfim. Você tem que se cercar de pessoas, porque também você não pode ser egoísta achando que está se cercando para elas te ajudarem. Mas você vai se cercar para você poder ajudá-las também. Então quando você recebe a ajuda de uma pessoa, muitas vezes você também está ajudando essa pessoa. As relações são baseadas em trocas. A gente troca o tempo todo. Troca informações, troca energias, troca sorrisos, troca lágrimas, enfim, troca tudo. Então é importante estabelecer essas relações. E uma coisa interessantíssima sobre as redes de apoio é que no primeiro momento você começa a ter relação com as pessoas de uma forma às vezes mecânica, né? Você vai ter fórmulas, né? Tipo: oi, você vem sempre aqui, né? E aí por diante. Então, às vezes aquilo que você usa para te isolar, do tipo: eu só gosto de séries, pode ser exatamente o ponto para você fazer amizades. Procure pessoas que também gostem de séries e vá assistir o seriado junto com alguém. Ah, eu gosto de cinema. Procure alguém que também gosta de cinema. Eu gosto de esporte. E aí por diante. Então esses pontos, que são pontos de isolamento, eles também são a chave também para a saída desse isolamento. Sim. E nós somos seres sociais, né? Então, assim como o Périx falou, a gente sempre vai precisar de alguém. Por mais que a gente ache, né? Por mais que a sociedade hoje pregue que a gente tem que ser autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém, ou então de que você pedir ajuda, mostrar que você precisa de um contato de alguém, é ser uma pessoa frágil, é ser uma pessoa fraca, nós somos seres sociais, nós precisamos desse contato, até porque o contato com outra pessoa, o contato com uma outra realidade, com uma outra visão, ela até ajuda a gente a crescer, né? Ajuda a gente a crescer não só intelectualmente, mas também emocionalmente, porque a gente começa a perceber, às vezes, coisas que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia, quando uma pessoa, por exemplo, comenta sobre isso, quando uma pessoa aponta pra gente. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de suicídio, isso é muito importante, porque às vezes a gente está entrando num ciclo, a gente está entrando num momento, às vezes depressivo, deprimido e tudo mais, e a gente mesmo não se dá conta. E se a gente tem essas pessoas que enxergam a gente, que escutam a gente, elas podem nos dar um toque, né? Falar pra gente: olha, eu percebi que você tá diferente, eu percebi que você, por exemplo, não tá fazendo mais aquelas coisas que você fazia antes. Tá acontecendo alguma coisa? Só de uma pessoa olhar, enxergar a gente e falar isso já pode ser um start, né? Dar um estalo, né? Um estalo, exatamente, pra gente começar a perceber se, opa, tem alguma coisa errada realmente, eu não percebi. Sim, e quando você começa a ter esse relacionamento com pessoas, também acaba te protegendo contra algumas situações de relacionamento abusivo. Sim. Porque você entra num relacionamento abusivo, a sua rede de apoio vai falar: olha, peraí, essa pessoa que está chegando perto de você, ó, tá abusando de você. Ajuda no apoio a um bullying, por exemplo, alguém vai fazer bullying em você e alguém de repente defende, fala: não, para de falar essa palhaçada. Então essa rede de amigos, essa conexão com as pessoas, ela vai te proteger. Claro que, como nós falamos, tem que escolher bem as pessoas. Eu não estou falando para você ter 1 milhão de amigos e bem, enfim, isso é letra de música. Eu estou dizendo para você ter quantos amigos você puder ter, quantos conhecidos você puder ter e quantas pessoas positivas ao seu lado você puder ter. Porque às vezes aquela pessoa que está com você, que você todo dia vai tomar um café na padaria, senta do seu lado, você dá um bom dia, pode ser que seja uma pessoa que um dia pode te ajudar ou você ajudá-la. É uma questão de você estar lá para ouvir. Aí sim, voltamos na primeira coisa que nós falamos. Né? Então prevenir o suicídio pode ser deixar o seu WhatsApp disponível, tal. Não.
Não vai ser uma prevenção do suicídio, mas vai ser simplesmente você ter uma rede de apoio que deixe o seu WhatsApp disponível para que se um não está, o outro esteja. Né? Então não é uma pessoa prevenindo, é uma prevenção coletiva, é um processo coletivo, é uma construção social. E nós temos que voltar a pensar como coletivo, voltar a pensar como sociedade e voltar a pensar como seres humanos que somos. Até porque cada um por si não está dando muito certo, né? Não mesmo, né? Então, um beijo a todos no coração de vocês e até os próximos vídeos.